Boa noite, nós somos do grupo 2 e vamos apresentar sobre achados ultrassonográficos relacionados a nódulos tiroidianos malignos. Bom, o nódulo tireoidiano ele vai corresponder a uma lesão focal que tem crescimento excessivo ou então uma transformação estrutural ou funcional de uma ou mais áreas do parênquima tireoidiano. Ele é mais frequente dentro do sexo feminino e apenas 5 a 10% dos casos é maligno. Quais são os sinais de alarmes encontrados na história clínica e no exame físico? Na história clínica, a gente tem que se atentar aos extremos de idade, então pacientes jovens, menores de 20 anos ou acima de 60 anos. Outro sinal de alarme vai ser o sexo masculino, pois apesar de acometer mais o feminino, um sinal de alarme, de alerta, vai ser quando acomete o sexo masculino. Outro sinal é a história familiar de câncer na tireoide e presença de disfonia ou disfagia. No exame físico, a gente tem que se atentar a nódulos que tiveram um crescimento rápido, nódulos com uma consistência endurecida, com fixação no tecido adjacente, a presença de linfonodomegalia ipsilateral e a paralisia na corda vocal também ipsilateral. Bom, como prosseguir diante da suspeita de um nódulo maligno? O primeiro passo vai ser realizar a dosagem de TSH. Então, valores normais ou elevados de TSH, eles estão associados a neoplasias malignas da tireoide. Portanto, se elevado, maior o risco de malignidade. Portanto, nesse caso, você faz a dosagem anti-TPO para descartar, né, a tiroidite de Hashimoto e segue para realizar uma ultrassonografia. Se a gente tiver a dosagem de TSH reduzida, nossa conduta vai ser realizar a cintilografia para verificar a presença de um nódulo hipocaptante. E aí, nesse caso, a gente prosseguir para a PAF. Bom, como que a gente realiza a ultrassonografia? A gente vai fazer com Doppler. E aí a gente vai classificar os achados ultrassonográficos de acordo com a classificação TIRADS e avaliar, então, a necessidade de uma PAF, que é a punção por agulha fina. Se há necessidade de PAF, a gente vai classificar esses achados anatopatológicos e aí sim definir uma conduta. Portanto, a correlação com a clínica e laboratório, ela é fundamental nesses casos. O objetivo do nosso trabalho, então, é justamente avaliar quais são os achados ultrassonográficos que são sugestivos de malignidade dos nódulos tiroidianos, e a metodologia vai ser um estudo narrativo e qualitativo e para isso a gente faz uma busca de dados no Cielo e no PubMed, e os descritores que a gente vai empregar são nódulos tiroidianos malignos, achados ultrassonográficos, ultrassonografia tiroidiana e TIRADS e Bethesda. Os critérios da inclusão são artigos originais, revisões e consensos de sociedade médicas que abordassem a correlação entre ultrassonografia e o risco de malignidade, e todos publicados dentro do tempo de 10 anos. Os critérios de exclusão foi linguagem distinta do português ou do inglês e relatos de casos isolados ou estudos que tivessem uma amostra de pacientes inferior a 30. Bom, nossa discussão. Com base nos nossos achados ultrassonográficos, a gente conseguiu juntar alguns que seriam de alerta. E eles incluem a hipoecogenicidade acentuada, margens irregulares ou espiculadas, pois elas são indicativas de uma invasão extracapsular, presença de microcalcificações, o formato, quando é mais alto que largo, que ele é sugestivo de um crescimento infiltrativo, um fluxo vascular central predominante, pois no padrão benigno esse fluxo é periférico, e a linfonodomegalia cervical quando estiver alterada, porque isso é um possível indicativo de que teve uma metástase e um acometimento linfonodal. Bom, aqui a gente coloca a classificação TIRADS de acordo com a ACR, e a gente tem os critérios com base na composição, ecogenicidade, formato, margem e focos ecogênicos. E eles adicionam pontos que vão determinar a classificação de TIRADS. O nosso TIRADS vai de 1 a 5, sendo 1 benigno, quando tem 0 pontos, 0 achados de malignidade. TIRADS 2, não suspeito, né? Recebendo 2 pontos no critério. 3 pontos já vai para o TIRADS 3, 4 a 6 pontos, TIRADS 4, que é moderadamente suspeito, e altamente suspeito é quando a gente tem 7 pontos ou mais. A gente também tem a classificação de Bethesda,
que é uma classificação citológica que ela é baseada na punção aspirativa por agulha fina, né, a PAF, e ela vai indicar tanto o risco de câncer quanto a conduta. Bom, com base nesses resultados, a gente chegou à conclusão que quando a gente tem a classificação ultrassonográfica em T-RADS 4 e 5, ela está altamente prevalente nos casos malignos que foram confirmados. E aí o T-RADS 2 e 3 eram raramente malignos. Isso evidencia, né, uma boa eficácia desse sistema de classificação. E o Bethesda, quando tinha o critério 6, a malignidade foi confirmada em 95 por cento dos casos e foi encaminhado para cirurgia, também mostrando que é um sistema assim que é altamente efetivo. Portanto, a análise dos artigos que a gente selecionou acabou evidenciando que certos achados ultrassonográficos apresentaram uma forte correlação, né, com o diagnóstico da malignidade nos nódulos tiroidianos, complementando então os achados de Tirades e os resultados citológicos para a classificação dessa malignidade. Bom, sobre as classificações, né, o risco de malignidade, a gente tem os critérios do Tirades. Um deles é a composição. Aqui a gente tem o nódulo cístico e o nódulo espongiforme, mas o nosso foco são as lesões mistas ou císticas, que tem componente cístico e sólido, né? Na verdade, lesões mistas, né? Componente cístico e sólido. E aí, independente da proporção entre elas, você já vai ter que fazer uma PAF. Por quê? Porque a lesão sólida ela é indicativa de malignidade. Ou seja, a grande maioria dos nódulos que foram classificados como malignos eram sólidos, e, portanto, essa relação. Bom, ecogenicidade. A avaliação da ecogenicidade dessa lesão, ela deve ser comparada com o parênquima tiroidiano normal. O, é, o hipoecóico, né, o hipoecogênico, é classificado como o nódulo com suspeita de malignidade. Quanto ao formato, um formato mais alto do que largo, como eu já mencionado anteriormente, é um alto preditor de malignidade. Bom, as margens. As margens, quando são lobuladas ou irregulares, são aquelas que indicam, né, uma relação de nódulos malignos. Então, espiculada, angulada, irregular. E na imagem de baixo, a gente tem a seta indicando um nódulo que tem um crescimento até esofítico, ou seja, ele está começando a comprimir estruturas próximas. É, acaba classificando não como uma extensão tiroidiana, porque a invasão é fraca, mas a gente consegue ver que já está começando a comprimir as estruturas adjacentes. Bom, os focos ecogênicos também devem ser avaliados, a presença de microcalcificações também, visto que elas têm uma correlação alta com nódulos que foram classificados posteriormente como malignos. Em conclusão, a ultrassonografia, ela vai ser uma ferramenta essencial na avaliação dos nódulos tiroidianos, porque ela auxilia na identificação de sinais que são preditivos de malignidade e, portanto, ela acaba orientando a investigação. Então, o uso desses sistemas de classificação padronizados, ele contribui sim para a gente conseguir um diagnóstico mais preciso e uma conduta personalizada, evitando que a gente faça intervenções desnecessárias. Então, pegar um paciente que tem um baixo risco e fazer uma PAF não seria interessante. Então, tá aí a necessidade dessa padronização desse sistema. Essas são as nossas referências em QR Code e obrigada pela atenção. Arrasou, amiga.